Os assessores financeiros das empresas de ônibus prestaram depoimento hoje à CPI do transporte coletivo. Sem saber detalhar as planilhas entregues em 6 volumes encadernados, eles afirmaram que acumulam um prejuízo de 26 milhões de reais desde o início da concessão. Os depoimentos desta sexta-feira foram de 2 representantes da contabilidade do Sindicato das Empresas de Ônibus. Eles entregaram 6 volumes de relatórios contábeis, mas não apresentaram nenhum número para a comissão. A única afirmação categórica feita pelo representante do sindicato foi de que as 11 empresas só tiveram prejuízo nos últimos 2 anos e 10 meses. Mas ele não soube detalhar os valores, o que irritou os vereadores da CPI. Eu vou usar o regimento interno para tirar Vossa Excelência daqui. Vossa Excelência, se for forte, eu vou invocar o regimento interno para que a segurança tire Vossa Excelência daqui. Isso é uma comissão parlamentar de inquérito, não é um tribunal. Vossa Excelência tem que ficar na sua posição. Vossa Excelência tem que ficar na sua posição. Sem respostas efetivas, a sessão foi suspensa para que os integrantes da CPI decidissem se os depoimentos seriam interrompidos em função da falta de esclarecimentos. Fez uma explanação meia boca, como se fosse uma aula de primeiro período de contabilidade. Não se falou em reais, não se falou em números, porém, questionado qual o prejuízo de cada uma das 11 empresas, diz que não sabe responder. Os relatórios contêm 2.000 páginas. Eu diria para você que é humanamente impossível fazer uma interpretação neste momento. Quem interpretaria, então, se é humanamente impossível? Neste momento, não tem como interpretar. Interpretaremos na sequência, responderemos por escrito, nos colocamos à disposição para fazer quaisquer esclarecimentos que a comissão entender que seja necessário. Retomada a sessão, o representante do sindicato afirmou que o não pagamento do ISS não é de responsabilidade das empresas, mas da URBS. Argumento que não foi aceito pelos vereadores. Em primeiro lugar, é a empresa que tem que ter os cálculos adequados e prestar contas de forma correta também em relação ao recolhimento desse tributo. Questões como os gastos de quase 40 mil reais em aerotáxi, o empréstimo de dinheiro a pessoas físicas e até a divisão de lucros entre sócios também ficaram sem respostas. Evidentemente que nós vamos examinar todos os documentos, vamos colocá-los à disposição da população no próprio site da CPI, para que os técnicos, as pessoas que entendam de contabilidade e de auditoria, possam aprofundar esses estudos. Esse número de 26 milhões de prejuízo saiu depois de muita pressão dos vereadores. Agora, se o técnico não consegue interpretar esses 6 volumes de papéis com números, com planilhas, imagine os vereadores. Mas ele foi lá justamente para isso, Roberto. Foi lá para confundir, não para explicar. Por quê? Porque a atuação é justamente como um advogado de defesa em qualquer causa. São representantes das empresas e, evidentemente, mostram um cenário que é favorável às empresas, no sentido da defesa das empresas, dizendo que elas têm prejuízo e, por isso, nem haveria sentido os vereadores estarem cobrando para ver se dá para baixar o preço da tarifa. Há um fato verdadeiro: politizaram o assunto, que significa que os prefeitos anteriores seguraram realmente, abaixo até da inflação durante um bom tempo, o preço da tarifa, porque isso atrapalhava eleitoralmente, na hora das campanhas eleitorais. Então, realmente houve. Mas imaginar também que gente tão vivida e tão esperta como esses empresários que levem prejuízo, aí também é difícil acreditar que alguém trabalhe 3 anos no prejuízo e não mude de ramo, não vai fazer outra coisa, então, vender outra coisa, dê mais dinheiro. Vale o debate todo, pelo menos para a gente ter noção das coisas. Agora, quem tem que explicar é a URBS. A URBS é a empresa da prefeitura que gerencia. Se alguém tem que ser cobrado, é a URBS, porque ela que faz a conexão com as empresas. Se algo está errado com as empresas, começa dentro da prefeitura e não dessa gestão. Lá de trás, porque essa história é muito antiga.